Vamos entrar na palavra e vamos mexer um pouquinho com a Bíblia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeiro aos Coríntios 13, 11. Você vai mexer um pouquinho com a Bíblia aí, mas vai ser rápido também. Primeiro aos Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa é uma passagem conhecida e diz que quando nós éramos menino, quando éramos mundano, do diabo, encapetado, ruim, mau e etc., nós fazíamos como um menino, como um mundano, pensávamos como um mundano, como uma pessoa que não é de Deus. Quando nós éramos meninos. Aonde eu quero chegar? Uma pessoa se converte, aceita Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Quando ela aceita Jesus Cristo, ela deixa de ser menino. Quando ela aceita o Senhor, todo pensamento carnal, mundano, todo ato de pecado de pessoa que não é de Deus, isso morre. Mas, infelizmente, nós não temos visto isso na vida das pessoas. As pessoas serem o que tem que ser no Senhor. Paulo está dizendo, logo que cheguei a ser homem, essas coisas eu acabei. Isso aqui sem querer humilhar, desfazer, pisar em qualquer pessoa. É uma mensagem que Deus deu. Nós que somos do Senhor não podemos ser meninos na hora que temos que ser crentes. Não podemos ser criança, como criança pirracenta, mentirosa, com pensamentos que não condiz, não convém com quem é de Deus. Não podemos. Se eu aceitei a Jesus Cristo, eu aceitei a palavra. E se eu sou do Senhor, o diabo não pode mais ter domínio sobre mim. Não pode mais ter domínio sobre mim. Em pensamentos, em atos, em falas, não pode. Eu agora sou propriedade exclusiva do Senhor. O diabo não pode ter domínio mais sobre mim. Eu tenho visto pessoas que têm o rótulo de crente, se diz ser de crente, afirma ser de crente, mas fazem coisas, que diz aqui a Bíblia, que quando eu era menino, pensava como menino. Tem gente antiga de crente com pensamento de menino, de criança. Criança faz pirraça, criança fala o que bem quer, criança faz o que bem quer, para ele acha que não tem nenhum problema. Mas Paulo aqui pelo Espírito Santo está dizendo, mas eu fazia isso quando eu era criança. Essas coisas eu fazia quando eu não era de Deus. Mas agora que eu me converti, desci as águas, me batizei, sou dirigido pelo Espírito de Deus, essas coisas acabaram. Agora quem me dirige é Deus, não mais a minha mente. Vou lhe dar uns exemplos aqui que são notáveis do dia a dia. Não, hoje eu não vou na igreja não. Isso é coisa de menino. Você não querer estar na igreja, isso é coisa de menino. Isto é, isso é coisa de quem ainda não é de Deus. Pois quem é do Senhor, não deixa de louvar a Deus, de cultuar ao Senhor. Uma coisa eu aprendi cedo na igreja da graça, cedo, quando eu digo que estava entrando na igreja, pouco tempo de igreja. Domingo é do Senhor. Os crentes, todos crentes natos, eles põem no coração, domingo é do Senhor. Mas, meus irmãos, eu estou aqui já há um tempo, e não é falta de ensinamento, não. Não é falta de ensinamento.
O que não é falta de ensinamento? Nós temos um adversário. Em 1 de Pedro 5,8, 1 de Pedro 5,8, está escrito, nem precisa você abrir, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, vigiem, mas é para vigiar mesmo. Ele diz, nós temos um adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando. Ele está buscando a quem possa tragar. A quem? A quem lhe dá condição. Ele busca quem lhe dá condição. Quem faz, quem comete vacilos, para ele entrar. Quando eu vacilo, não estou vacilando com o diabo. Quando eu cometo um vacilo, eu estou vacilando contra Deus. E ele, ao derredor, está olhando e buscando quem é que comete erros com Deus. Lá na frente, alguma coisa pode me acontecer. O dia mau, ele vem, a mim, a vocês e a todo mundo. Olha o que diz a palavra. Quando nós expulsamos o demônio de uma pessoa, saindo ele procura uma casa para entrar. Isso aqui todos nós sabemos. Ele procura uma casa para entrar. Não achando esta casa, ele diz, voltarei para a minha antiga. Se a antiga é vacilona, anda vacilando com o Senhor, ele entra, ele volta. E com ele mais 7. Mas muitos não estão como adultos pensando nisto. Estão como criança. Você já viu como é que criança faz? Põe ela ali na ponta da rua ali, na calçada, e alguém diz, vem cá, para atravessar a rua. Ela não quer saber se vem carro. Ela sai atravessando. Acontece uma desgraça. Mas por quê? Ela é criança. Criança não pensa. Criança não vai parar aqui na beira da calçada e vai olhar para lá, pensar bem, para cá. Para cá não vem de lá para cá, só de cima. Mas ela não olha. Criança não faz isso. Ela sai atravessando. Nós estamos fazendo como criança. Fazendo as coisas e não estamos pensando como o adulto pensa. O adulto pensa, rapaz, se eu atravessar essa rua sem olhar, pode ser que venha um carro desembestadamente e me pegue, e me mate, venha me alejar, causar tristeza para minha família. Amanhã eu venha ficar aí numa cadeira de roda, amanhã eu venha ficar travado numa cama, e tendo que dar trabalho para todo mundo na minha casa. O adulto vai pensar, então antes que eu atravesse assim, eu vou olhar primeiro. O adulto, o cristão, tem por obrigação de pensar. Antes de ter que executar, ele vai pensar. Mas muitos estão agindo como criança. E esquecendo, parece que estão esquecendo, de que tem um adversário. E dia após dia, momento após momento, ele busca um erro seu para com a pessoa de Deus. Não é com ele, você não tem nada a ver com o diabo. Ele está olhando para ver se você erra, se você vacila contra Deus, contra a palavra, se você descumpre o que está escrito. Pois aquele que cumpre a palavra, o diabo não pode tocar. O que está ao pé da letra, ele não pode tocar. Os anjos de Deus acampam ao redor daquele que os teme, daquele que cumpre a palavra. Descumpriu,
o diabo diz: opa, eu estava atrás de alguém, e você é a pessoa que vacilou. Ele não está especificamente atrás do João, atrás da Maria, ele está atrás de todos, quem comete erros. Temos um adversário, que está rugindo, bramando como se fosse leão, buscando a quem possa, a quem vacile, quem cometa erros. Mas estamos esquecendo disso. No livro de 2 Reis, capítulo 5, corre lá, 2 Reis, capítulo 5, veja do que ele é capaz. Veja do que ele é capaz. Capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela deixou claro, diante do profeta. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. Vamos dar uma paradinha aqui. Quem sabe o rei da Síria, mandou a carta devido à província, chegando lá esta carta no rei de Israel, o rei de Israel pensasse: pessoal, procure saber quem é esse homem, deve ter alguém aqui, o rei me mandou, porque eu sou o cabeça, eu é que mando, ele tem que mandar carta para mim. Ele não pode mandar carta para ninguém aqui, tem que mandar para mim primeiro, eu que sou o rei. Eu vou ver a carta, eu vou ler, vou aprovar ou desaprovar. E vou dizer: veja quem é essa pessoa que pode ajudar esse moço aqui. Seria o caso. Mas se fosse esse o caso, o rei aqui de Israel não entendeu. Se fosse o caso, ele não entendeu. A mesma coisa aqui, na igreja, na região. As coisas para poder serem feitas e acontecerem, tem que passar por mim aqui. Eu sou regional. Não pode um pastor aqui pegar e querer fazer. Tem que vir até mim, eu vou analisar para chegar até a liderança maior. Não pode ir direto. Então chega até o rei de Israel, ele analisa. Se o rei da Síria queria isso, pensou desta maneira, foi mal interpretado. E o outro lado, se o rei da Síria não pensou nisso, não, manda para o rei de Israel, porque ele é o que é o cabeça, a gente não tem que passar dele, mandar direto para ninguém. Se ele não pensou nisso, vamos mandar direto para ele, que ele é que vai resolver. Todos entenderam errado. O rei de Israel, sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Aqui, o diabo, na sua capacidade, já ia causar uma guerra. Vigia, igreja. Tem muita gente fazendo papel de menino. Aqui ele mostra a sua capacidade de causar uma guerra. Causar guerra no casamento, marido e mulher. Causar guerra entre a família toda. A família está bem unida. Desunir. Causar guerra entre negócios. Você pega e diz: olha, eu vou arrebentar porque minha empresa vai crescer, eu estou fechando os negócios aí, o diabo
faz com que as empresas fiquem contra a sua empresa e não feche e a sua venha a falir. E assim sucessivamente. Você não pode achar que com quem você está lidando gosta de você e não está nem aí para você. Diz a Bíblia que ele está ao derredor e está procurando alguém que vacile, e ele é capaz de fazer. Mas ele só toca e tocará nas crianças, espiritualmente falando, nos que têm a mente de criança, fazem as coisas desembestadamente, não pensam, e amanhã vão dizer: ai pastor, não sei por que essas coisas me acontecem, por que a minha casa está assim? Uma vez eu disse aqui, que deveria ser uma obrigação de lembrarmos sempre, todos os pastores, uma pessoa que vem a nós e começa a nos contar as suas lástimas, os seus problemas, as suas dores, e nós, pregadores, falarmos assim: minha senhora, meu senhor, antes que você receba a minha oração, é possível você agora, neste exato momento, se examinar? Pastor, eu vim aqui pedir uma ajuda, uma oração. O senhor está me falando para me examinar? Sim, se examine, para que eu possa te abençoar. Mas como assim? Eu estou te ajudando. Lá no livro de Deuteronômio, minha senhora, meu senhor, no capítulo 28, no versículo 1 em diante, até o versículo 14, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado, quando você ouvir a voz de Deus, cumprir os seus mandamentos, seguir a sua lei, viver de acordo conforme a vontade do Senhor, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito você será ao entrar, bendito ao sair, bendito será o teu fruto, bendito será tudo, até as suas mãos, que eu cito muito o versículo 8, em tudo que você pôr a mão vai dar certo, tudo. Mas você tem que ter prazer no Senhor, cumprir a sua palavra, e cumprindo-a, o Senhor Deus abençoa tudo que é seu, tudo. O diabo não vai pôr a mão, está lá, do 1 até o 14, mas é que minha vida está ruim, então vamos para o 15, do 15 em diante, ele diz: mas se não cumprires, se não obedeceres a minha palavra, os meus mandamentos, não fizeres o que hoje vos ordeno, virão a ti essas maldições. Uma delas, casamento, casa, família, trabalho, vai até o 68, do 15 ao 68, é até maior. Por que este mal lhe sobreveio? Pastor, sinceramente eu não sei. Eu disse ontem aqui para os obreiros, a mensagem que eu dei numa sexta-feira. O Davi disse no Salmo 51, 3: conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A palavra está dizendo, todos nós conhecemos nossos erros. Nós sabemos o que andamos fazendo aí de errado. Você sabe. Eu não sei. Então não sabe? Peça a Deus, para Deus te mostrar. Mas você sabe o que você fez. Uma pessoa que esteja ausente na igreja num dia como o de hoje, ela diz: hoje eu não vou na igreja. Ela sabe se ela está errada? Ela sabe. Principalmente se no dia útil ela se levanta cedo e vai embora para o trabalho. E ela faz as coisas no trabalho, trabalha. Espera aí, você se volta para cima, não se volta para Deus. Ageu 2, no livro de Ageu capítulo 2, vós estáis seguros e forrados quando a minha casa está desolada. Nós cultuamos muito as coisas a nós mesmos, aos outros, mas não a Deus. Não rendemos graça como deveríamos render a Deus. As coisas não dão certo. Interrogação:
Por que que não deu certo? Por que não está dando certo? Aí eu amo aquilo que eu sempre falei aqui, 1 Coríntios 11, 28. Antes de comer o pão, antes de beber o cálice, faça o quê? Se examine. É uma passagem da ceia. Deixa a ceia um pouquinho de lado. Quer comer o pão? Quer ter a casa? Quer beber o sangue? Quer ter o seu carro? Quer ter a empresa? Quer ter o seu casamento? Quer ter a saúde? Quer ter aquilo? Quer desfrutar? Quer viver das mais lindas e ricas bênçãos? Examine-se. Veja se está pronto, apto, preparado. Se tem condição, se está vivendo, fazendo o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus ordena. Porque se você cumpre a palavra e Deus não te abençoa, então você tem como chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem alguém brincando aí. Eu cumpro a tua palavra. E se eu cumpro, está escrito, eu serei abençoado. Ele é capaz de causar uma discórdia, de fazer com que exista uma guerra entre dois povos, e você às vezes não está prestando atenção. As pessoas estão fazendo papel de menino, estão perdendo muito. Segundo aos Coríntios 11, 2, corre lá, segundo aos Coríntios para fechar, 11, 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astutícia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu temo, Paulo dizendo aqui, que vocês sejam enganados como a Eva foi. E ele é autoludibriador, enganador. João 10,10, veio para matar, roubar e destruir. João 8,44, pai da mentira, enganador, mentiroso. Paulo está dizendo: eu temo que vocês caiam, sejam enganados como a Eva foi. Mas infelizmente muita gente tem caído no mesmo laço da Eva, mesmo jeitinho. Eu aprendi isso. A serpente, para poder pegar a sua presa, ela hipnotiza. Tem gente que é de Deus, gente boa, cristão, nato. A serpente vai lá e ela fica abobada com certas coisas, e tão abobada, mas tão abobada, fica hipnotizada, fica ali parada. A serpente fica lá diante da presa, e a presa fica bobinha. A serpente: agora eu vou pegar. Agora não precisa aqui ter muito trabalho, ela já caiu na minha. A serpente estava ali, a Eva passando sozinha, passeando, não deveria estar afastada do marido, mas estava, e passeando, a serpente: ei, quem está me chamando? Quem? Aqui, dona Eva. Oi, você está aí sozinha? Estou. Você está vendo? Estou vendo. E ficou naquela conversa, ela ficou sendo hipnotizada. E a serpente conversando com ela, até a hora que pegou e falou: cadê seu marido? Vou parafrasear, né? Esse pedacinho não está ali. Cadê seu marido? Meu marido está do outro lado da floresta ali, da mata, do Éden. Por que a senhora pergunta? Não, é que eu vi você sozinha aí. Eu achei que eu devia sair um pouquinho, me afastar um pouquinho dele, a gente anda muito junto. Você não acha que é bom andar junto do seu marido, não? Junto da sua esposa? Tem hora que cansa. A gente já está 40 anos junto.
Tem hora que cansa de ficar assim toda hora perto. A gente tem que respirar um ar um pouquinho. Eu ando muito assim, minha roupa é muito aqui. Eu mandei fazer mais um pouquinho aberta, dona Serpente. O que é bonito para se mostrar, né, dona Serpente? Aí já está na conversa, tá na conversa e tal. Vem cá, estou vendo que você está andando daqui, não come nada daqui. Não, eu só como algumas, mas por que você não come dessa? Ah, pronto, já acabou. Já está enganada. Olha o Paulo falando, eu temo que você seja enganado como a Eva foi enganada pela serpente. E o que tem de gente que está conversando com a dona serpente? Tem que conversar com a verdade de Deus, com a palavra. Pastor, só tem que entender que a gente também, meu irmão, eu não vou conversar com você, eu vou orar por você, porque você já está contaminado. Tem gente que já está contaminada. Você vai falar, uma mensagem que eu dei aqui um tempo atrás, você vai dizer para ela, ela vem a você e diz, pastor, eu comprei uma lata de tinta lá, branca, e queria saber do senhor, o que o senhor acha? Pinto de branco ou pinto de areia? De pêssego? Vai adiantar eu falar alguma coisa, irmão? Você já comprou branca. Lembra dessa mensagem? Vai adiantar eu falar alguma coisa? Você está namorando o Claudinho, está namorando a Claudinha, você inclusive já beijou. E agora você, pastor, eu queria saber do senhor, se o senhor nos abençoa o nosso namoro, que nós estamos orando. Vai adiantar eu falar alguma coisa? Você já visitou a igreja do pastor Pipoca? Já tem 3 meses. Aí, pastor, estou orando a Deus para saber se eu vou para lá, se o senhor me abençoar para ir. Mas vai adiantar eu abençoar? Você já foi, já está no seu coração. Tudo que eu possa falar, não vai adiantar. Já está formado aquele negócio na sua alma. Mas por que isso acontece, pastor? Voltando lá em 1 Coríntios 13, 11, ele diz, quando eu me torno homem, as coisas de menino desaparecem. Quando eu me torno homem, cristão, de verdade, no duro, e permito usar esse termo, não dou mole para o diabo. Criança não jejua, o adulto sim. Criança, se deixar, ela dorme até o cabelo bater palma. O adulto não, ele diz, vou para a casa de Deus. Criança não ora, o adulto diz, eu tenho um compromisso, tenho que guardar minha casa, tenho que guardar minha família, tenho que guardar minha empresa, meu trabalho, tenho que guardar isso, guardar aquilo. Criança não consagra as coisas, o adulto sim. E assim sucessivamente. Criança não pode ter responsabilidade, mas o adulto tem que ter. Mas ele é enganador, está enganando muita gente. Ande na presença do Senhor Deus e seja perfeito. Fiquem de pé.